O mistério do cérebro que continua vivo após a morte. Você já parou para pensar no que realmente acontece nos segundos depois da morte? A ciência sempre tentou definir com precisão o momento em que a vida acaba, mas a verdade é que esse instante é muito mais complexo e misterioso do que parece. Por muito tempo acreditou-se que a morte ocorria quando o coração parava de bater e o corpo deixava de receber oxigênio. Porém, nas últimas décadas, cientistas começaram a descobrir algo assustador: o cérebro humano continua funcionando por alguns minutos e às vezes até por mais tempo depois que o corpo morre. Pesquisas feitas em universidades renomadas, como a University of Western Ontario e o Hospital Geral de Vancouver, mostraram registros cerebrais que permaneceram ativos por até 10 minutos após a parada cardíaca. Em outras palavras, o cérebro pode continuar acordado, mesmo quando o corpo já está clinicamente morto. Em 2017, um estudo famoso analisou 4 pacientes em estado terminal. Após a morte, 3 deles apresentaram o que os cientistas esperavam: uma queda rápida e total da atividade cerebral. Mas o 4º paciente foi diferente. O cérebro dele continuou emitindo ondas lentas, semelhantes às de um sono profundo, por incríveis 11 minutos depois da morte clínica. Ninguém conseguiu explicar como isso foi possível. O coração havia parado, o sangue não circulava, e ainda assim o cérebro insistia em funcionar. Alguns especialistas acreditam que essas ondas podem representar resquícios elétricos, uma espécie de último suspiro do cérebro. Outros vão mais longe e sugerem que pode haver consciência nos primeiros segundos após a morte. É por isso que muitos relatos de experiências de quase morte são tão parecidos. Pessoas descrevem ouvir médicos conversando, sentir que estão flutuando over um túnel de luz. A ciência ainda não confirma se isso é real, mas as semelhanças entre os relatos deixam os pesquisadores intrigados. Outro estudo, feito em 2018, descobriu que os genes de certas células cerebrais continuam ativos por até 24 horas depois da morte. Essas células, conhecidas como genes zumbis, aumentam sua atividade logo após o corpo morrer. É como se partes do cérebro lutassem para sobreviver, mesmo quando tudo já parece perdido. Mas o que tudo isso significa? Alguns cientistas dizem que compreender esse fenômeno pode mudar completamente o conceito de morte. Se o cérebro continua ativo por minutos, talvez a morte não seja um instante exato, mas um processo lento e gradual, onde a consciência vai se apagando aos poucos. Outros pesquisadores acreditam que entender esse momento pode ajudar médicos a salvar mais vidas em situações críticas, como parada cardíaca ou coma. O fato é que ainda sabemos muito pouco sobre o que realmente acontece entre a vida e a morte. Cada nova descoberta mostra que esse limite é mais fino e misterioso do que imaginamos. Talvez, nos últimos segundos da existência, o cérebro esteja nos mostrando um tipo de despedida, uma transição entre o mundo que conhecemos e o que vem depois, se é que há algo depois. E enquanto a ciência continua investigando, uma pergunta continua sem resposta: quando morremos, será que realmente deixamos de existir? Ou o cérebro ainda tenta, por alguns instantes, nos manter vivos dentro do silêncio,